Senhores e senhores deputados, temos agora a audição do Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva, que vem acompanhado pelo Sr. Superintendente Antunes Dias, seu chefe de gabinete. O Sr. Diretor Nacional da PSP pretende fazer uma exposição inicial, que será breve, com certeza, e para o efeito dou-lhe a palavra. Faz favor. Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Srs. deputados que integram esta Comissão, Srs. representantes dos órgãos de comunicação social, é para mim uma honra estar aqui, na casa de todos nós, e tentar contribuir para esclarecer as questões relacionadas com o processo de reestruturação do CEF em curso. A PSP e o seu Diretor Nacional e todos os polícias da Polícia de Segurança Pública estão cientes da importância de mais este desafio e responderão, como aliás o estão a fazer e têm feito, com o mesmo profissionalismo e espírito de missão, com que o fazem diariamente, 24 horas por dia, todos os dias. É de elementar justiça que aproveito esta oportunidade, se me permite, Sr. Presidente, para reconhecer e agradecer a todos os que servem Portugal na PSP, especialmente os que estão neste momento neste processo de reforço da capacidade operacional do CEF, por darem o seu melhor para que todos possamos viver em paz e segurança. Na PSP estamos habituados a trabalhar sempre na linha da frente e estaremos novamente disponíveis para trabalhar agora na linha da frente do controle das fronteiras aéreas. Estamos nas cidades onde tudo se passa, alguns sem querer amassar, mas no ano 2021 processamos cerca de 48% da criminalidade violenta, geral, 69% da criminalidade geral, executamos 52% do total das detenções realizadas por todas as forças e serviços de segurança do nosso país e acredito que toda esta experiência que temos acumulada nos prepara para responder ao desafio que temos em mãos. Como dizem na Marinha, mares calmos nunca fizeram bons marinheiros. E, infelizmente ou felizmente, na PSP nunca temos mares calmos. Sobre o nosso sistema de segurança interna, as suas virtudes e possibilidades de melhoria, apesar de, obviamente, ter a minha visão sobre a matéria, não me pronunciarei devido às funções que desempenho enquanto Diretor Nacional da PSP, até porque a última vez que o fiz correu mal, apesar de bem intencionada, correu muito mal. No entanto, permite-me uma referência, e gostava de salientar esta referência, ao que considero ser o melhor estudo feito em Portugal sobre o nosso sistema de segurança interna. É um trabalho, um estudo, intitulado Estudo para a Reforma do Modelo de Organização do Sistema de Segurança Interna, elaborado no âmbito de um protocolo celebrado pelo Ministério da Administração Interna e o Instituto Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova de Lisboa. Este estudo foi feito em 2006 e teve como coordenador científico o professor Dr. Nuno Severiano Teixeira. O trabalho, basicamente, produziu 2 documentos, um relatório preliminar concluído a 8 de junho de 2006, intitulado Modelo e Cenário, e um relatório final, intitulado Modelo e Cenários, apresentado em dezembro de 2006. O relatório preliminar basicamente refere, entre outros objetivos, o de identificar os problemas e as eventuais disfunções do atual modelo de organização do sistema de segurança interna. Fim de citação. O relatório final, basicamente, propôs a criação da figura do Secretário-Geral de Segurança Interna, que veio a ser criado para a atual Lei de Segurança Interna, com a designação de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Este relatório final apresenta 3 cenários, designados X, Y e Z, de evolução do sistema de segurança interna, com diferentes graus de fusão entre forças e serviços de segurança, sendo o X o que prevê alterações menos profundas e o Z, que está no lado oposto, que propõe o cenário que propõe alterações mais profundas. O cenário X, em concreto, refere a fusão, estou a citar, a fusão da Polícia de Segurança Pública com o CEF, sucedendo a Polícia Nacional, que é, de certa forma,
A reestruturação que está em curso materializa, ao fim e ao cabo, o cenário X, com algumas adaptações, o cenário X previsto neste estudo. Relativamente ao reforço, agora deixando as generalidades e as colatas, como dizemos na polícia, relativamente ao reforço da capacidade operacional do CEF, reforço pela PSP, obviamente, no cumprimento da sua missão de controle de fronteiras, refiro. O CEF solicitou formalmente à PSP, em 20 de maio do corrente ano, o reforço da sua capacidade operacional no controle das nossas fronteiras aéreas, no período de 23 de maio a 31 de outubro deste ano, período conhecido e designado como verão IATA. Tendo em conta o manifesto interesse público a salvaguardar, o dever de cooperação, que é um dever que têm as forças e serviços de segurança de se entreajudarem no cumprimento das suas missões, este reforço foi, obviamente, concedido pela PSP. E pôs a questão qual a modalidade do reforço, a situação administrativa, se assim quisermos dizer, e, efetivamente, a figura inicial foi que os polícias permaneceriam sob o comando da Polícia de Segurança Pública e que ficariam sob o controle operacional do CEF. Em termos da doutrina consolidada que temos na Polícia de Segurança Pública, a doutrina de comando e controle, isto é muito simples para nós, fazemos diariamente. Ficar sob o comando significa que a competência para fixar as missões em concreto e para as alterar permanece na Polícia de Segurança Pública e que a disponibilidade dos polícias que estão em reforço é transferida para os Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Isso é que significa ficar sob o controle operacional do CEF. No dia 1 de junho, portanto, do corrente ano, portanto, subsequente ao primeiro pedido, o CEF fez um novo pedido formal, recebido do Diretor Nacional do CEF, um novo pedido formal, solicitando que os polícias em reforço passassem para a Comissão Especial de Serviço, que está contemplada no Estatuto do CEF, artigo 4, número 4. Obviamente que a passagem para a Comissão, para a figura da Comissão Especial de Serviço, pressupõe a aceitação, qualquer Comissão de Serviço pressupõe a aceitação por parte do nomeado para essa Comissão. E, por isso, inevitavelmente, procedemos à auscultação formal dos polícias da Polícia de Segurança Pública sobre esta matéria, para que expressassem a sua vontade se queriam iniciar as comissões de serviço no CEF. Independentemente da figura ou da opção dos polícias, portanto, o reforço nunca parou e continuou e continuará nos termos planeados. Posso-vos dizer, porque é uma pergunta recorrente e uma especulação recorrente que não vale a pena, porque efetivamente o resultado final é o mesmo, é que até à data é um processo que ainda está em curso, porque procedemos à auscultação dos polícias conforme vão terminando a sua formação e, neste momento, 19 polícias responderam afirmativamente a transitarem para a figura da Comissão Especial de Serviço. Sobre esta matéria, porque havia muito ruído, muita especulação, entendemos adequado publicar um comunicado de imprensa que, ao fim e ao cabo, diz isto tudo e, portanto, vou deixar ao Sr. Presidente, se assim entender, o comunicado para que eventualmente, se quiser, fazer distribuir. Se me permite, Sr. Presidente, só para acabar, quero deixar aos elementos da carreira de investigação e fiscalização do CEF, quero deixar 3 palavras. Uma palavra de reconhecimento, especialmente pelo que têm feito desde dezembro de 2020, pois mesmo num quadro de reestruturação, continuaram a cumprir a sua missão com profissionalismo e sentido de missão. Uma palavra de apelo, pois precisamos do seu conhecimento especializado para assegurarmos a melhor transição possível e a transição mais eficaz. E uma palavra de confiança no futuro e garantia de que, apesar da PSP e o CEF terem claramente genéticas distintas, os elementos que forem integrados ou optem pela PSP serão bem-vindos na instituição que dirijo e lidero. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Diretor Nacional da PSP. Eu vou dar agora a palavra aos Srs. Deputados. Os Srs. Deputados farão as perguntas. O Sr. Diretor Nacional responderá a todas elas no fim. E começo por dar a palavra à Sra. Deputada Susana Amador. Faz favor. Não deveria ser requerente, não? É essa a vontade
Vossas Excelências serão. Agradeço, mas dispensamos a apresentação do requerimento. Não, o requerimento foi apresentado no início, não era apresentado antes de cada audição, não é? Não faria sentido. Então, Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor. Muito obrigado. Então, se calhar determinamos esta forma de proceder e não fazemos a apresentação do requerimento subsequente e eu interviria inicialmente como requerente em nome do PSD. Então, muito obrigado. Queria agradecer naturalmente a presença do Sr. Superintendente-Chefe Magina da Silva e, sobretudo, também agradecer-lhe a forma como fez a sua exposição inicial, muito clara e também sem receio de tomar posição sobre aquelas que são as matérias que estamos a discutir, porque quando discutimos a arquitetura do sistema, naturalmente que os agentes, aqui agentes no sentido lato, as pessoas que fazem o sistema têm que ter, como é óbvio e é expectável, uma visão crítica sobre ele. Queria lhe dizer, não em termos de apresentação do requerimento, mas em termos de enquadramento base, que sabemos de antemão que todas as forças e serviços de segurança portuguesas, designadamente a PSP, estará disponível para tudo aquilo que a República lhe solicitar, não temos a mais pequena dúvida disso, e também não temos a mais pequena dúvida que as forças e serviços de segurança, designadamente a PSP, estarão habilitadas a poder ficar com quaisquer funções que o Governo ou outro Governo lhes atribua. Isto, ponto prévio. Dito isto, dizer também que o objetivo destas audições é perceber a implicação operacional desta extinção do CEF e o que isto significa na tal arquitetura do sistema que, como não assenta, e já lá vou, na tal fusão defendida no estudo que referiu, e bem, que é de facto um estudo modular e um estudo através do qual se criou a Lei de Segurança Interna atualmente em vigor em 2008, mas não se tendo feito isso, não se tendo feito uma fusão de estruturas, essa circunstância é que traz a problemática que nós aqui antecipamos. E por isso, mesmo sabendo de antemão que poderá haver perguntas às quais o Sr. Diretor Nacional não saberá responder, porque essas respostas ainda não estão no terreno, não é? Aliás, percebemos isso antes da audição ao Sr. Comandante-Geral da GNR, mas, em todo o caso, temos que as fazer na mesma. Então, diria o seguinte, aqui várias questões. Em primeiro lugar, nós temos na PSP e várias forças políticas aqui na Assembleia têm ajudado, digamos assim, nessa reivindicação da necessidade do reforço de efetivos. Temos até, muito recentemente, como sabemos, todos a lamentar, e temos-lo feito no debate político, a reduzir a atratividade da carreira, e por isso temos todos a lamentar, como dizia, termos tido recentemente o primeiro concurso não totalmente preenchido em termos de vagas. As 600 vagas existentes, apenas 80% foram preenchidas. A pergunta aqui a fazer é como é que, neste enquadramento, a palavra é minha, deficitário em termos de pessoal, nós conseguimos ainda incorporar um conjunto de competências que têm grandes implicações ao nível da disponibilidade e, sobretudo, da divisão pelo território. Não é? Ou seja, isto tem uma enormíssima implicação que exige, naturalmente, um reforço pessoal muito significativo. E depois dizer e, aliás, felicitá-lo, Sr. Superintendente-Chefe, pela expressão com que terminou a sua intervenção de felicitação aos inspectores do CEF, assim designados de forma mais comum, que são de facto os da carreira de investigação e fiscalização, que têm assegurado, sem dificuldades, sem atropelos de maior, o ponto de interrogação em que estão colocados desde o ano 2020, porque a verdade é que, já não vamos entrar aqui porque não é o momento para isso, nos adiamentos sucessivos e tal, o que interessa aqui é, de facto, há um ponto de interrogação enorme sobre o CEF e as coisas têm-se mantido, eu queria associar-me a essa palavra. E então, depois, perguntar-lhe como considera que se pode assegurar a uniformização de procedimentos entre a PSP e a GNR, sabendo que as fronteiras terrestres e marítimas estão com um e as aeroportuárias estão com outro, e reparei que o Sr. Superintendente-Chefe já não referiu a dos terminais de cruzeiros ou as portuárias, digamos assim, já não as referiu. Isto porque, como compreende, a intercomunicabilidade é fundamental para poder ser detectada atempadamente a criminalidade transfronteiriça. E quando nós temos
a matéria toda tratada por uma só entidade, a fluidez comunicacional é uma. Quando temos a matéria toda tratada por diversas entidades, a fluidez comunicacional é outra. Exige, devo dizer, também a expressão é minha, exige entre as forças e serviços de segurança uma interconexão e uma comunicabilidade que hoje não existe. E uma interoperabilidade que hoje não existem. Portanto, se estivermos no mundo ideal, é para aí que devemos ir claramente. Mas como ainda hoje não existem, temos naturalmente receio dessas dificuldades. Perguntava-lhe também sobre a gestão de bases de dados, se tem conhecimento de quem vai fazer a gestão das bases de dados do CEF e quem vai fazer a fiscalização dos estrangeiros em território nacional, bem como os chamados afastamentos, ou seja, a instrução dos processos de expulsão administrativa, que terão que ser feitos, naturalmente, no âmbito dos processos de crime correspondentes. Em que medida é que isso poderá ser feito? E, por último, não posso deixar de o fazer, porque nós sabemos qual é a realidade, quando falamos em reduzida atratividade, a realidade da PSP. E sabemos a realidade do CEF. E não são realidades idênticas. O Sr. Superintendente-Chefe referiu que a visão de fusão entre duas estruturas era uma visão que constava no tal estudo. Essa não é a visão que está carreada para esta legislação, porque divide entre PSP e GNR as competências. E até devo dizer que as divide com supremacia para a GNR em termos de competência territorial de fronteiras marítimas e terrestres. Portanto, isso parece-nos a nós, ao não ser uma fusão linear ou cristalina, uma dificuldade. Mas há dificuldades adicionais. O Sr. Comandante-Geral há pouco respondeu que, naturalmente, que seriam integrados os elementos com todos os seus direitos, mas temos um direito, que é o direito de greve, que não tem uns agentes e poderão ter outros agentes na mesma estrutura, o que é uma óbvia complicação operacional e até de recursos humanos, e temos também as questões de carreira e de retribuições, que também não são iguais, como todos sabemos, e temos-las discutido no patamar político muito, e há uma dificuldade adicional para a qual eu lhe queria perguntar como pensa resolver. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor. Muito obrigada, Presidente. Saudar o Sr. Diretor Nacional, dar as boas-vindas a esta Comissão e, em nome do Grupo Parlamentar, obviamente, na sua pessoa, saudar todos os homens e as mulheres que entregam a Polícia de Segurança Pública e que, mais uma vez, o esforço do seu trabalho está espelhado no Relatório Anual de Segurança Interna, que iremos em breve debater. Relatório esse que continua também ele próprio a refletir uma trajetória de redução do crime violento, neste caso é 6,9%, portanto uma trajetória de mais de 15 anos que se tem vindo a consolidar. E isso deve-se muito, obviamente, ao trabalho das forças de segurança, em particular da PSP, que queria aqui, de facto, sublinhar e destacar, não deixando de estar também atenta, e este grupo parlamentar preocupado com a subida da fraude informática, com a delinquência juvenil e com o crime grupal, portanto, que tem aqui subidas para as quais temos de estar particularmente atentos. A segunda nota que queria deixar, e que tem a ver com esta reestruturação, para este grupo parlamentar e para o Governo, obviamente que temos que olhar para um conceito estratégico de segurança interna, que é um conceito que está em evolução e que está em expansão. Aliás, os especialistas cada vez mais sugerem a evolução para um conceito de segurança humana. E é à luz da segurança humana e é à luz das migrações regulares e ordenadas que esta reforma se faz, respondendo também a exigências europeias e internacionais. E, portanto, digamos que esta reforma tem aqui um duplo âmago, um âmago nacional e programático, que tem a ver com o programa de governo, mas também um âmago que tem a ver com as responsabilidades europeias e internacionais e com o próprio Pacto Global de Migrações, que nos interpela a separar aquilo que tem natureza administrativa do que tem natureza policial, tratando o acolhimento e a integração dos migrantes com uma natureza mais humanista e solidária, e todo o crime parasitário em torno das migrações, diretamente o próprio tráfico de seres humanos, tratado com um contexto policial, que é o contexto que deve ser tratado. Posto isto, esta reforma, a meu ver, e a ver do grupo parlamentar, vem maximizar a intervenção que já hoje a PSP tem. Há um conjunto de matérias que estão aqui agora, também elas próprias refletidas na lei da reestruturação e na lei orgânica da PSP, que são maximizadas, designadamente a área aeroportuária. Aliás, desde
desde que os aeroportos internacionais foram inaugurados, a PSP tem estado presente nos aeroportos portugueses e tem acompanhado a sua ampliação e a sua própria modernização. É uma experiência já de décadas de trabalho que tem neste meio aeroportuário e que permite, de facto, acompanhar e consolidar um conceito de segurança aeroportuária atual e abrangente. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que se pede agora é outro tipo de atribuições, mas a experiência de décadas dentro do aeroporto e dentro dos aeroportos é algo que têm vindo a consolidar. Aliás, o Sr. Comandante-Geral da GNR, que ouvimos anteriormente, referiu algo, penso com o qual concordarão, é que as instituições centenárias, como é o caso, são instituições que têm que acompanhar a evolução e as metamorfoses. E houve várias metamorfoses, esta é mais uma metamorfose para a qual as forças de segurança, a meu ver, têm de facto as competências e os homens e as mulheres preparadas e qualificadas para esse efeito, num quadro que sabemos que é de grande exigência, que é de grande complexidade, e as questões que estão aqui a ser colocadas têm a ver com isso, com uma malha mais fina que tem que se ver para não haver superposições e, sobretudo, que não haja conflitos negativos de competências. Portanto, não queremos que haja conflitos positivos e superposições, mas também não queremos que haja hiatos. Portanto, e a preocupação destas audições e também da lei e dos debates que elas vão ter também é mesmo nesse sentido. E, portanto, nesse aspecto perguntava também quais os desafios e as oportunidades que esta reforma encerra para uma instituição como a PSP, que tem sabido ao longo dos anos adaptar-se. A outra nota tem a ver com aquilo que já foi referido e que eu julgo que devemos sublinhar, que tendo em conta o pico que tem existido de crescimento de passageiros no aeroporto de Lisboa, que já estão ao nível do período pré-pandemia, e o plano de contingência de verão IATA concorre para esse efeito, já está a existir essa experiência que referiram. Portanto, uma experiência de reforço da PSP, que sabemos que primeiro 35 e depois mais 42 elementos, julgo logo no início desta semana, num total de 100 que se prevê para este período também de maior exigência, mas que já permite aquilo que é fundamental, que é esta articulação ainda mais próxima com o CEF e este trabalho combinado e complementar que vai resultar numa fusão, mas onde ninguém perdeu o brio ao espírito de missão, como referiu aqui muito bem o Sr. Diretor Nacional. Depois, queria-vos perguntar as questões da formação e da capacitação. A GNR teve também já 2 cursos, um a concluir-se. Sabemos que no caso da PSP também já existiu um primeiro curso e um segundo curso com 128 formandos, não estou em erro, que se iniciou em maio. Gostaria de pedir também o balanço dessa formação e capacitação, bem como as durações das mesmas. E, por último, também referir que a coordenação das forças policiais, tal como já foi dito publicamente, está assente no secretário-geral que tem as forças de segurança, bem como o controle da própria base de dados e, portanto, essa articulação será feita sob essa órbita e que penso que é muito importante. Mais uma vez, agradecer todo o trabalho desenvolvido no passado, no presente e desejar, obviamente, da nossa parte, com toda a confiança, que esta reforma, esta exigência, esta mudança de paradigma nos corra bem, a bem de Portugal, a bem da segurança das migrações e a bem daquilo que é hoje este ativo estratégico de Portugal, um dos países mais seguros do mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor, tem a palavra. Sr. Presidente, uma vez mais, cumprimento na sua pessoa todos os presentes, obviamente saudando especialmente a presença do Sr. Superintendente Magina da Silva, cumprimentando na sua pessoa todos os agentes e efetivos da Polícia de Segurança Pública, homens e mulheres, que diariamente, de forma muitas vezes ingrata e sem reconhecimento político, desempenham o seu trabalho na defesa da nossa nação e das nossas agentes. Nós, enquanto Grupo Parlamentar do Chega, temos tido um posicionamento muito claro, já o disse na outra audiência, nós somos contra este processo, o nosso posicionamento é público, não é isso que aqui hoje estamos a discutir e partindo para as perguntas efetivas daquilo que se passa. Nós tivemos conhecimento que há uns meses atrás, há pouco tempo atrás, existiu um pedido por parte do CEF à PSP que existisse um reforço de meios no período de verão, que teria a partir da maior afluência no aeroporto de Lisboa. Depois, posteriormente, já aproveitando aquilo que era a prerrogativa da lei, passaram então, houve uma alteração neste pedido para que passasse a Comissão de Serviço. Perceber
e tendo conhecimento de alguns dados, mas ouvindo o Sr. Superintendente, se não existiu, se não perderam nesta Comissão de Serviço, ao estar afetos à Comissão de Serviço, se todas as condições do trabalhador agente da PSP estavam salvaguardadas. Depois, há uma coisa que para nós e falávamos disso há pouco também com a GNR, nós sabemos da necessidade e da falta de efetivos e de meios que a PSP tem, neste caso, em concreto, a PSP. Toda esta acumulação de funções, não temos a menor dúvida, já foi aqui referido também, não temos a menor dúvida que a PSP fará sempre tudo o que seja a bem da nação e estará disponível para tal, mas perceber os constrangimentos que tudo isto pode causar. Depois, na questão da transferência, da eventual transferência de efetivos do CEF para dentro da PSP, e bem, já expressou a sua vontade de os acolher com toda a dignidade e honra que merecem, mas tentar perceber se está salvaguardada todas as questões de progressão de carreira destes agentes do CEF ao transitarem para a PSP. E nesta fase, saber também como é que analisa as notícias que têm vindo a público e se formalmente como é que têm gerido esta situação. As notícias que têm vindo a público dizem que a extinção do CEF, o Governo realinha a decisão à atribuição à GNR do controle de toda a fronteira marítima, quando sabemos que a posição da GNR é, independentemente dessa fronteira marítima estar em zona territorial que esteja sobre a alçada, passa a expressão, da PSP. Para já é só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial. Boa tarde a todos. Sr. Superintendente Mageda da Silva, Sr. Superintendente Antunes Dias, muito obrigado pela vossa presença nesta comissão, que, conforme já foi dito, não pretende revisitar este processo atribulado de extinção do CEF, contra o qual a Iniciativa Liberal sempre se mostrou contrária, mas estão só a tentar fazer com que, seja qual tenha sido a motivação de extinção do serviço, as consequências não venham a ser as piores para esta função tão importante como o controle de fronteiras e o controle da criminalidade associada à imigração ilegal. E, nesse sentido, há três coisas que não podem acontecer na sequência desta extinção e que eu gostava de sair desta audição um pouco mais tranquilo. As três coisas são falta de meios, falta de qualificação desses meios ou falta de coordenação entre as múltiplas entidades, 5 entidades que iriam ou irão substituir o CEF se este processo, uma vez, vir o seu final. E, indo por partes, os meios. O Sr. Superintendente-Chefe não mencionou, aliás, passou algum tempo a falar sobre este processo ainda híbrido em que estamos, não falou do desenho final. Eu gostava de saber alguma coisa sobre como é que está a ser preparado o desenho final da parte que vai dizer respeito à PSP, portanto, das fronteiras aeroportuárias, nomeadamente como é que está a ser feito o cálculo dos efetivos necessários em cada aeroporto, porque disso vai depender, até porque é uma matéria de alguma complexidade, dada a sazonalidade de alguns dos nossos aeroportos, como é que está a ser preparada a flexibilidade, a agilidade do quadro respectivo para estes controlos. O único aeroporto em relação ao qual eu disponho de alguns dados é o de Lisboa, que num pressuposto relativamente ambicioso de demorar 1 minuto por passageiro, não tem capacidade para processar mais do que 800 a 1000 passageiros por hora, tendo todo o quadro preenchido nesse momento. Ora, isso, dada a natureza de hub do aeroporto de Lisboa, com voos intercontinentais de aviões com capacidades muito significativas, parece-me manifestamente escasso e eu não sei de que forma é que esse efetivo, esse quadro está a ser dimensionado e preparado. E isso preocupa-me particularmente quando foi aqui dito de que nesta fase híbrida o Sr. Superintendente-Chefe partilhou connosco que apenas 19 polícias da PSP se manifestaram interessados em entrar numa Comissão Especial de Serviços junto do CEF nesta fase intermédia. E, portanto, temo que, no sentido inverso, inspectores do CEF disponíveis para integrar os quadros da PSP com as mesmas funções possam ser escassos. Portanto, gostava de saber algo sobre isso. Gostava de saber algo sobre a formação. Segunda coisa que não pode falhar. Tivemos conhecimento que há algumas dezenas de efetivos da PSP em formação específica para esta matéria de controle de fronteiras.
Parece manifestamente escasso se o número que me chegou aos ouvidos se confirmar, na ordem dos 40 a 50, o Sr. Superintendente me confirmará, e sobretudo me parece preocupante ter tido conhecimento de que é uma formação que será suspensa durante o verão. Parece que este assunto de facto não tem a urgência para ninguém. E, em particular, não ouvi falar, e não sei se consta dos esforços de formação específica para os centros de instalação temporária, que tem pouco a ver, do ponto de vista de trabalho e de responsabilidades, com o controle de fronteiras propriamente dito. As necessidades de formação para quem estiver a fazer, que estiver responsável pelo atendimento e funcionamento dos CITES, merecem uma atenção muito particular e é uma área em relação à qual, atrevo-me a dizer, a PSP não tem, ao contrário de outras, digamos, uma competência análoga da qual possa fazer uso. E, finalmente, o tema da coordenação, porque já foi aqui dito que substituir uma entidade com os 35 anos de experiência, profundidade e especialização como o CEF em 5 entidades, algumas das quais nem sequer têm ainda existência legal, nem se sabe as atribuições que vão ter, como é o caso da APMA, gera questões legítimas sobre a possibilidade e a facilidade de coordenação entre essas áreas, do Instituto de Registro de Notariado, da Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana, convosco o PSP. Portanto, gostava de saber como é que vê essa necessidade de coordenação e como é que se pode acautelar que não existam mais problemas do que aqueles estritamente necessários, reforçar a necessidade de ter uma resposta da PSP sobre o acesso à base de dados, que já foi aqui falada, e que talvez seja curiosidade minha, mas penso que não seja uma curiosidade leviana, de saber porque é que na versão inicial as fronteiras marítimas estavam na sua generalidade distribuídas pelas forças de segurança em função da sua localização, ou seja, urbanas do lado da PSP e não urbanas do lado da GNR, e que no desenho final isso aparentemente não vai ser assim. Como é que a PSP olha para esse fenómeno? E para já era tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alba Rivera, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Diretor Nacional, a Direção da Polícia de Segurança Pública e, por seu intermédio, naturalmente, todo o efetivo e todos os agentes que desempenham as suas funções em Portugal. Naturalmente, algumas considerações serão repetitivas para os senhores deputados, mas penso que perdoarão e terei de começar por dizer que, com toda a frontalidade, nós não acompanhamos este processo de extinção. Aliás, achamos que os sucessivos adiamentos vieram confirmar aquilo que dissemos ao início, que foi uma decisão precipitada, que não foi preparada, que foi reativa e que correspondeu a um momento particularmente mau e, na altura, até estávamos a excluir o período da guerra, que, entretanto, veio somar-se a tudo isto. Achamos que há um debate mais amplo que deve ser feito sobre a segurança interna, mas que deve ser feito noutros espaços, noutros tempos, noutros ambientes e com outro envolvimento das diferentes forças, em primeiro lugar, e de todos os seus profissionais. No nosso entender, aquilo que é prioritário neste momento para a segurança interna seria o reforço e não propriamente este tipo de alterações, e foi isso que consideramos a quando da discussão da extinção do CEF. E já agora não resisto a dizer que a única garantia que nós temos de que não há hiatos ou que não há coincidências negativas é reforçar. Essa é a nossa garantia principal, é dar meios para as respectivas atribuições. Mas aquilo que gostaríamos de questionar, além de tudo aquilo que já foi aqui referido, é quais são as principais necessidades da PSP neste momento, se nos podiam quantificar e, sobretudo, também localizar onde é que isso é mais sentido e qual o impacto que esta mobilização de meios para o plano de contingência nos aeroportos tem e como é que ela se sente. Depois, relativamente à questão do CEF em particular, qual foi a participação da PSP neste processo, digamos, contributos deu para esta decisão
E depois uma questão é que, sendo ambos naturalmente o CEF, como a PSP, são órgãos policiais, não é? E são ambos civis, não se coloca a mesma questão, por exemplo, relativamente à GNR, mas ainda assim tem um estatuto muito diferente e vamos desde logo ver que podemos ter dois profissionais, um ao lado do outro, um a receber 100 euros de subsídio de risco e outro a receber 400 e portanto só isso já é uma diferença considerável e que no nosso entender aquilo que deve ser feito é um nivelamento por cima e não por baixo como é evidente, mas que sendo assim, há alguma intenção que conheçam de ir ao encontro destas necessidades? É porque nós tivemos ainda agora a oportunidade de discutir no Orçamento de Estado, tivemos a proposta e percebemos que não havia provavelmente muita abertura para isso. Além de, para não ocupar muito mais tempo, além destas questões relativas ao estatuto socioprofissional e também aos vários direitos, nomeadamente também os direitos sindicais, que são diferentes também, temos interesse naquela que seja a vossa resposta relativamente às questões de formação e dos esforços de coordenação operacional. Obrigada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Superintendente-Chefe Magina da Silva, Diretor Nacional da PSP, na sua pessoa, a PSP. Dar uma nota contextual, não sei se conhece, não tenho a obrigação de conhecer tudo e mais alguma coisa, mas o Bloco de Esquerda votou favoravelmente a lei que leva à alteração que resulta na extinção do CEF, à reestruturação das funções que estavam atribuídas, a forma como elas são distribuídas por forças e serviços de segurança e por entidades administrativas, pela criação de uma entidade administrativa. Fazemos-lo conscientes das alterações em curso, da sua exigência, mas também da necessidade para responder a uma questão fundamental, que é não tratar os migrantes que chegam ao nosso país como o caso de polícia. Devíamos separar o que é criminalidade do que não é criminalidade e, desse ponto de vista, dar também consequência a uma posição da Organização para as Nações Unidas. Queria agradecer-lhe, em primeiro lugar, o facto de ter contextualizado estas alterações que foram fruto de decisão política num processo mais longo, histórico no tempo, de pensamento até estrutural sobre a segurança interna do país e, com essa sua ressalva, dar uma nota que a nós nos parece óbvio, que é a vida mostra como não há nada que seja imutável e, como diz o povo, para melhor muda-se sempre. Temos é que ter o cuidado de saber se é para melhor e como é que se muda para lá chegar. E, desse ponto de vista, era o conjunto de perguntas que eu queria colocar, porque nós não temos dúvidas da competência da PSP para assumir as funções que agora lhe são exigidas na sequência desta entrada do pacote legislativo, mas queria perguntar-lhe diretamente sobre isso, para ter uma resposta também inequívoca. Está ou não a PSP à altura das exigências que lhe são agora colocadas neste novo quadro jurídico? E, consequência disto, porque nós sabemos que a lei às vezes tem dificuldade em se materializar na realidade, porque entre o que nós aqui decidimos no Parlamento ou aquilo que o Governo executa na prática, às vezes vai um mar de diferenças. E por isso há aqui questões do ponto de vista operativo, executivo, que o órgão legislativo tem que conhecer. E desse ponto de vista, se me permite algumas questões adicionais que eu, no âmbito, no que toca à experiência que tem do lado da PSP, gostaríamos de perceber. Por um lado, estas alterações estão a ser calculadas no que toca ao número de profissionais, de efetivos no terreno necessário para lhes dar resposta e aos recursos também materiais para lhes dar resposta, sim ou não? Sabemos que tem havido dificuldade nos últimos concursos para a PSP, que essa realidade se manifesta já num quadro de efetivos exigente. E por isso, se não há aqui mais que possa ser feito de parte do Poder Executivo para garantir que, por essa via, não há nenhuma coisa que falhe. Nós sabemos que este é um processo exigente, não achamos que seja fácil fazer uma mudança desta envergadura. Agora, deve-se calcular todos os pormenores para evitar os erros que são possíveis de evitar e corrigir rapidamente os erros ou problemas que não se tenha tido capacidade de evitar. Desse ponto de vista,
o número de efetivos e os meios, quer humanos, quer materiais, é algo que pode ser antecipado e pode ser deve ser devidamente preparado. Uma segunda questão, na mesma sequência. Está claro para a PSP o que lhe é exigido nas novas funções, no relacionamento também com outras forças e serviços de segurança? Existe algo na lei que cria uma zona cinzenta que seja necessário clarificar para garantir que não há, ou por um lado, vazios, ou por outro lado, sobreposições, e que seja necessário calcular para garantir que não há problemas? Nós não queremos que isso aconteça. Se pudermos precaver isso, melhor. Já foram colocadas algumas questões sobre questões quer remuneratórias, quer de carreiras. Responderá, não vou repeti-las. Também são para nós uma preocupação, porque nós sabemos que muitas das vezes a realidade concreta pode ser desmotivadora, mas nessa realidade concreta, quando dá pessoas a fazer exatamente as mesmas funções, com vencimentos diferentes, ou às vezes vencimentos muito diferentes, isso é um fator adicional para a desmotivação. E eu creio que, enquanto comandante, uma das suas preocupações é como motivar aqueles que lhe estão ao seu serviço. Eu creio, portanto, que esta também deveria ser uma das matérias que deveria ter estado em cima da mesa, e presumo que tenha estado em cima da mesa no processo com o Governo, na preparação deste caminho. E pronto, termino com estas perguntas. Agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a este conjunto de questões responderá o Sr. Diretor Nacional da PSP, a quem dou a palavra, faz favor. Antes de mais, obrigado por todas as questões que, de alguma forma, se sobrepõem. Portanto, se me permitir, Sr. Presidente, eu irei responder às perguntas, independentemente de me referir a quem será, para quem será a resposta. No entanto, se depois, no final, e o Sr. Presidente assim o permitir, estarei disponível, obviamente, para esclarecimentos adicionais em áreas que não tenha sido suficientemente esclarecedor ou não tenha respondido ao que concretamente foi perguntado. Efetivamente, quais vão ser os efeitos na Polícia de Segurança Pública desta integração? Desde logo está na lei, será criada uma nova unidade orgânica de segurança aeroportuária e de controle fronteiriço, e esta unidade orgânica também materializa, de certa forma, a visão que temos para a gestão destas duas áreas, digamos, do ambiente aeroportuário, em que vamos fazer uma gestão integrada das duas áreas. Significa que a PSP, e essa é uma vantagem que temos massa crítica, portanto somos 20 mil polícias, temos massa crítica e pretendo, lá mais para a frente, obviamente, pretendo que todos os polícias que trabalhem em ambiente aeroportuário estejam igualmente capacitados para desenvolverem quer funções de segurança aeroportuária, quer funções de controle fronteiriço, porque acreditamos que isto nos vai trazer uma flexibilidade na gestão e de mobilização de recursos humanos que de outra forma não teríamos se fizéssemos esta gestão de forma estanque. Precisamos, como referi na minha intervenção inicial, precisamos da integração de pessoal do CEF que nos traga conhecimento acumulado, e isso vai acontecer, estou seguro. O regime que virá a ser definido no decreto-lei que está a ser trabalhado irá, com certeza, acautelar isso. E, portanto, vemos esta questão como uma capacidade acrescida devido a esta massa crítica e esta flexibilidade e esta visão flexível que vamos ter da gestão aeroportuária. Relativamente à questão do controle dos terminais de cruzeiro, portanto, houve aqui, já não me recordo qual foi o Sr. Deputado, houve aqui uma ligeira imprecisão. Portanto, a lei que temos aprovada diz basicamente que as fronteiras, o controle das fronteiras marítimas é atribuído à GNR, independentemente de ser na área da PSP ou da GNR, o que diz também no seu artigo 2º, diz, estou a citar, atribui à PSP, e estou a citar, a vigilância, fiscalização e controle dos terminais de cruzeiro, não das fronteiras marítimas, mas especificamente dos terminais de cruzeiro, na sua área de jurisdição.
Enquanto Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, irão compreender, não me compete pronunciar-me publicamente sobre opções legislativas desta Casa, portanto, é uma lei da Assembleia da República que assim o diz. Obviamente que, se for essa a decisão do Governo, chegaremos a um entendimento sobre a matéria, aproveitando as crises. Eu digo sempre isto: as crises são oportunidades. Para a PSP, a crise pandémica, infelizmente, que tivemos que lidar, foi uma oportunidade para mostrarmos que estamos à altura. E, portanto, também nesta matéria, sobre a questão dos terminais, estaremos à altura e estaremos disponíveis para resolver esta solução, mas aproveitando esta questão para a incluir numa solução. A nossa visão é que temos que ter uma solução muito mais ambiciosa e muito mais abrangente de coordenação entre as duas grandes forças de segurança, PSP e GNR. À semelhança do que temos para o nosso sistema de segurança interna, que é um plano, tem um nome muito comprido e difícil, mas vou tentar não falhar. Portanto, plano de coordenação, controle e comando operacional das forças e serviços de segurança, para o nosso sistema de segurança interna, achamos que poderemos também celebrar um protocolo de articulação operacional entre a PSP e a GNR que venha definitivamente ultrapassar alguma conflitualidade de competências, que é sempre positiva, ou seja, todos querem fazer, não há competências, não há conflitos de competências negativas, são sempre positivos, mas, portanto, achamos que este é um bom momento, também aproveitando esta questão para incluirmos isto neste pacote que irá permitir, no futuro, um relacionamento institucional e a coordenação operacional completamente diferente entre a PSP e a GNR. Relativamente foi referida por vários seus deputados, à questão das dificuldades de recrutamento e da falta de atratividade da função policial. Efetivamente, não foi num processo de recrutamento, foi em dois. Temos a decorrer mais um processo de recrutamento e isto obviamente que nos preocupa. Como disse, 2 procedimentos seguidos na história da PSP que não conseguimos completar as vagas, são factos, não vale a pena negar a realidade. Já manifestamos formalmente perante a tutela, na sede própria, a nossa preocupação, a preocupação do Diretor Nacional e da Polícia de Segurança Pública, dos fatores que poderão explicar esta falta de atratividade e a forma como podemos intervir sobre estes fatores para que possamos, digamos, mitigar os seus efeitos evidentemente negativos. Em alguns será possível atuar, noutros nem por isso, mas, portanto, na sede própria, e que vou-me escusar, vou pedir que não me perguntem quais foram os fatores que identificamos, porque isso consta de um documento que foi formalmente entregue, mas efetivamente preocupa-nos e temos que tratar disto, porque efetivamente as funções de soberania têm que ter um tratamento, e estamos todos de acordo, um tratamento cuidado. Que é o que está a acontecer, temos estado a trabalhar com a tutela neste sentido, iremos tentar incidir sobre, nomeadamente um dos fatores que identificamos como um fator que leva à perda da atratividade da carreira policial, digamos, o alojamento, a instalação inicial dos polícias em início de carreira. Os jovens polícias são, entre aspas, despejados em Lisboa, são todos colocados em Lisboa. E porquê? Porque temos 3.000 polícias, é um número que não me preparei para ser exato, mas temos 3.000 polícias que estão há 10 anos à espera para serem colocados nas zonas que desejam. Portanto, ou seja, o que os polícias que acabam a formação têm por garantido é que vão ficar em Lisboa durante uns anos. E, efetivamente, os preços do alojamento em Lisboa, escuso-me também de dizer que são muito pesados para um jovem polícia em início de carreira, e isso é um fator onde podemos atuar, e no âmbito do plano de resiliência estão contemplados, penso que 40 milhões de euros para conseguirmos garantir a todos os polícias em início de carreira um alojamento condigno no local de trabalho, que será a grande zona de Lisboa. Falou-se aqui também da questão das diferenças remuneratórias. Novamente são factos, não vale a pena escamotear o que são factos,
efetivamente, ao longo dos anos, também não me cabe a mim explicar porquê, mas foi-se permitindo, efetivamente, uma assimetria remuneratória muito exagerada entre as diversas forças e serviços de segurança. Novamente, factos, um polícia em início de carreira ganha cerca de metade de um funcionário do CEF ou da Polícia Judiciária. Mas penso que deveríamos tentar caminhar para o encurtamento desta grande assimetria remuneratória. Sr. Diretor Nacional, eu queria lhe pedir um favor, era que não fugíssemos do tema do CEF. Muito bem, muito bem. Esses temas teremos outras oportunidades para os discutir e que são tão importantes como Sim, Sr. Presidente. Agradeço o reparo, mas houve 2 senhores deputados que fizeram esta pergunta sobre a questão remuneratória. A questão da falta de meios. Portanto, por definição, o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e os polícias, os seus comandantes, nunca estão satisfeitos com os meios que têm, mas isso poderemos ter o dobro dos polícias e continuaremos a achar que precisávamos de mais. Portanto, cabe ao poder político definir as prioridades, portanto, a reestruturação em curso é uma prioridade, e cabe ao Diretor da Polícia de Segurança Pública, em concreto, fazer o melhor que sabe e pode com os recursos que lhe são disponibilizados. Ponto final. Dados de recursos humanos a 31 de dezembro de 2021, temos cerca de 20 mil polícias. Relativamente ao processo de formação, também houve várias questões sobre esta questão. Este plano foi posto em marcha e foram formadores do CEF, obviamente, que deram a formação aos polícias da Polícia de Segurança Pública. Sobre a questão de se é suficiente ou não a formação, entendemos que sim. O referencial de formação do CEF para a formação específica do controle de fronteiras, basicamente tem 5 módulos de formação. Não me vou estar aqui a alongar sobre quais são, mas são 5, para um total de 129 horas de formação, seguido de um estágio prático de 2 semanas. O que fizemos foi analisar o referencial do plano de formação. Os polícias da Polícia de Segurança Pública, obviamente, têm experiência profissional em muitas áreas que estavam no âmbito de alguns módulos dessa formação, e o que fizemos foi eliminar os módulos que achamos que são redundantes e não traziam valor acrescentado para os polícias da Polícia de Segurança Pública. Isto redundou numa formação com cerca de 84 horas, isso também seguido de um estágio prático de 2 semanas, sob supervisão sempre de inspectores do CEF. O plano de formação, respondendo à pergunta também que foi feita, abrange este primeiro grande bolo da formação, abrange 173 polícias da Polícia de Segurança Pública. Uma primeira fase foram abrangidos 45 e a segunda fase, que foi repartida em 3 subfases, se assim quiserem, abrange 128 polícias. Portanto, como referi, para um total de 173. 45 da primeira fase já acabaram, 44 desta segunda fase também já acabaram, 42 estão em formação no estágio prático e mais 42 iniciarão o estágio prático em julho. Portanto, apenas para o aeroporto de Lisboa, não trouxe os números exaustivos da afetação destes polícias que estão a ser formados aos vários aeroportos, mas só para o aeroporto de Lisboa formamos e vão permanecer 80 polícias para a primeira linha do controle das fronteiras aeroportuárias. Integração do pessoal do CEF na PSP, direitos laborais, direito à greve, etc, etc. Portanto, e quantos são? Quantos são ainda não está definido, estamos num processo de levantamento das necessidades, porque agora estamos a conhecer melhor, na prática, as necessidades, digamos, e as obrigações, as necessidades e os meios que nos exigem o controle das fronteiras de primeira linha. E portanto, está em curso e já identificamos mas precisamos de todas as pessoas, mas volto a frisar, não precisamos só das pessoas, também precisamos do know-how enorme que têm para que, desde o início, consigamos fazer melhor a missão que temos em mãos. A questão, volto a dizer, do direito à greve. Efetivamente, ao que sei, portanto, todos os direitos dos trabalhadores da carreira de investigação e fiscalização do CEF serão acautelados
incluindo o direito à greve. Portanto, por parte da PSP, isso é uma opção política, antes de mais, não me compete comentar, obviamente. Diria, e penso que isto é uma verdade, digamos, que resulta do nosso ordenamento jurídico, dos conceitos jurídicos, não há direitos absolutos, o direito à greve não é um direito absoluto, é um direito constitucional que deverá ser exercido de acordo com a lei e em equilíbrio com outros direitos constitucionais. Não é novo para a PSP ter pessoas dentro da PSP que têm direito à greve, temos 600 funcionários civis que têm direito à greve e isso nunca foi problema dentro da Polícia de Segurança Pública. Portanto, estamos confiantes que saberemos balancear os direitos que vierem com os legítimos direitos que vierem com os trabalhadores e a missão que temos que cumprir, que nunca poderá ser posta em questão. Sr. Presidente, não sei se me falhou alguma coisa. As bases de dados. Portanto, atendendo ao nosso sistema de segurança interna, achamos que as bases de dados, e acreditamos que vai ser essa a opção, essa foi a nossa posição que já transmitimos à tutela, as bases de dados, eu atrever-me a dizer, bem como toda e qualquer ferramenta utilizada por qualquer força e serviço de segurança ou órgão de polícia criminal, deveria estar sob a gestão do sistema de segurança interna. Não é? Penso que será essa a opção. Não confundir a gestão das bases de dados com acesso às bases de dados. Portanto, obviamente, o gerir a base, o coordenar a base, não significa que vai aceder à base. Isso serão definidos, como já temos nos nossos sistemas de bases de dados, há uma definição de perfis de acesso, logins, passwords e só acede quem tem que aceder dentro do princípio da necessidade de conhecer e da necessidade de aceder. E é isso que terá que acontecer, obviamente. Aliás, já está a acontecer. Os polícias da Polícia de Segurança Pública que estão neste momento a cumprir funções de reforço do CEF no controle de fronteiras na primeira linha, já têm acesso às bases de dados que precisam para fazer o seu trabalho, bem como lhe foram conferidos, digamos, carimbos, o velho carimbo que ainda é preciso para colocar nos passaportes, também os têm e estão a utilizá-los. Filas nos aeroportos. Portanto, efetivamente, eu sou de letras, mas os números têm muita força. Eu tenho que reconhecer a força dos números. Não é? Efetivamente, se chegarem 5.000 passageiros ao aeroporto de Lisboa, de fora do espaço Schengen, isto são contas, chegarem, portanto, dizia eu, 5.000 passageiros num período de 3 horas a média de atendimento, estando as boxes todas abertas, for 1 minuto, são 5 horas. Portanto, não há hipótese. Ninguém pode garantir, aliás, isso já foi dito pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que eu subscrevo ou sigo, ninguém pode garantir em Portugal nem em mais país nenhum da Europa. Aliás, se virmos na Europa, na Holanda estão a cancelar voos, portanto, em Londres e em vários outros países. Portanto, os controlos fronteiriços serão sempre inevitavelmente gargalos, afunilamentos, se a massa de líquido que tiver que passar por esse gargalo for superior, digamos, à largura do gargalo. Portanto, é um problema inultrapassável. O que é que as forças de segurança têm que garantir? A PSP e o CEF estamos empenhados neste momento já em garantir, é que nos picos de chegada dos passageiros, todas as boxes estejam no seu pleno, as 16 boxes. Se mais houvesse, mais encheríamos. Para quê? Para tentarmos alargar o gargalo que temos no aeroporto. E acho que cobri tudo, Sr. Presidente. Peço desculpa se me alonguei demasiado. Gargalos é bom. Começar a usar. Terminou. Sr. Diretor Nacional da PSP, muito obrigado. Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva, foi um gosto tê-lo aqui. Nesta legislatura, é a primeira vez que cá vem. Nós cá estamos, aquilo que for preciso, disponha da parte de todos os partidos políticos que aqui estão representados. E muito obrigado mais uma vez. Se me permite, Sr. Presidente, também agradecer a todas as perguntas que me colocaram e que me deram a oportunidade de contribuir para alguns esclarecimentos. Muito obrigado. Senhores deputados, passamos agora à terceira audição.